judeus, né, eles também entendiam que quando eles terminassem de reconstruir o templo, que o Messias tão profetizado voltaria. E por isso eles estavam frustrados, eles já esperavam as profecias messiânicas ali que fosse se manifestar através de Jesus, né? O povo desanimado, né? O povo já não sonhava mais, o povo já não tinha mais planos devido a tanta luta. Mas eu quero ler mais alguns textos aqui para a gente poder contextualizar e seguir na mensagem. Zacarias 9, e agora eu vou ler do 9 até o 12. Preste atenção à leitura. Diz o seguinte: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até vocês. Né? Os meus alunos do ITQ estão aqui, né? Estou vendo dois aqui da frente. Percebe? Ele sempre dá o primeiro passo. Deus sempre dá o primeiro passo em nossa direção. É lindo, irmãos. Então, eis que o seu rei vem até vocês. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Quem é esse rei, irmãos? Jesus. A gente viu essa profecia se cumprir na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. A palavra de Deus, Jesus chegou até mim e até você, irmãos. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Irmãos, uma cova sem água, um poço fundo de escuridão, de medo, de insegurança, entende? Aqui diz que, né, o Senhor tirou esses cativos da cova, e nós, por Jesus, a palavra diz que Ele nos transportou das trevas para o reino maravilhoso do Seu Filho amado. Saímos das trevas para a luz. Nós estávamos nessas covas, e aqui o Senhor nos transportou agora para um reino de luz. O verso 12 diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Mas ele está falando de Jesus, sim ou não? Então, amém, guarda isso. Ele está falando de Jesus, mas ele está falando que vai restituir tudo em dobro. Eu falei de Isaías, vamos para Isaías 61:7. Olha o que diz Isaías 61:7. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o quê? E terão perpétua alegria. Amém? Irmãos, também o capítulo 61 de Isaías é um capítulo messiânico. Ou seja, está falando de quem? De Jesus. Amém ou não amém? Então, é uma profecia messiânica também, assim como a de Zacarias. Fala que o Senhor vai restituir em dobro. Isaías fala que o Senhor vai restituir em dobro. E os dois estão falando de Jesus. Guarda isso, amém ou não amém? Estão comigo? Graças a Deus. Irmão, como é bom pregar do estilo pentecostal, pastor Wagner. Da outra vez eu estava sem voz e eu tinha que pregar mais no estilo mestre, assim. Eu não gosto muito, eu gosto assim, sabe, irmãos? Graças a Deus. E aprendi a louvar a Deus pelas pequenas coisas. Só de falar, eu tenho que louvar a Deus e agradecer Ele. Vamos lá, Isaías 61, então, é uma profecia messiânica, né, que descreve o ministério de Jesus. Então, começa ali o capítulo já apresentando Jesus, né, falando de Jesus, o Messias, ungido pelo Espírito do Senhor para proclamar as boas obras aos pobres, curar os quebrantados de coração e libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É Isaías que fala isso, e isso, irmãos, depois, lá nos evangelhos, eles registram para nós essa profecia se cumprindo. Quando Jesus entra na sinagoga, entrega um rolo para ele de Isaías, ele abre e lê isso, e ele termina e diz: hoje essa profecia se cumpriu. Amém ou não amém? Zacarias falando de Jesus, Isaías falando de Jesus, e os dois falando que o Senhor vai restituir tudo em dobro. Muito bom, vocês são bênção. E aí então, irmãos, né, nos versículos ali anterior, né, de Isaías 61, ele começa a descrever o sofrimento, a vergonha que o povo tinha passado anteriormente, né, no passado, que o povo tinha
perecido, enfim. E aí, eles foram afligidos, humilhados e despojados da sua herança, foram tirados da sua terra, que era a sua herança, né? Mas aqui, a partir do versículo 4, a profecia já começa a ter um tom diferente, de esperança, de restauração de sonhos, amém? Aquele povo que já não via luz, aquele povo que já não via esperança, começa agora o profeta Isaías falar que esse povo pode voltar a sonhar, amém? Glória a Deus. E aí diz que Deus vai reconstruir todas as ruínas, irmãos. Tudo que está, destruído, tudo que está arrasado. E aí eles estão falando de Jesus, mas estão falando de reconstrução, de novos sonhos. Está falando que o Senhor vai restituir tudo em dobro. Quando nós estávamos lá fora, o diabo tirou muita coisa de nós, irmãos. O diabo roubou muita coisa, mas o Senhor fala, a partir de Jesus vai ser porção dobrada, querido. Você foi humilhado, você vai ter dupla honra. O Senhor vai restituir em dobro na sua vida aquilo que o inimigo tirou, irmãos. Sabe? Isaías e Zacarias falando a mesma coisa. Isaías fala, em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla de honra. Em vez de humilhação, exultará na sua herança. Por isso, a sua terra possuirão o dobro. Amém, irmãos? Irmãos, tem profecias no Antigo Testamento que servem somente para a nação de Israel. Mas boa parte dessas profecias serve para mim e para você, irmãos. Porque agora eu e você somos Israel de Deus. O autor de Hebreus nos afirma que através de Jesus, agora nós fazemos parte dessa aliança com o povo judeu. E eu e você somos judeus, irmãos. Amém ou não amém? Então, a palavra promete aqui para nós que o povo receberá uma porção dupla, promete uma compensação abundante da vergonha e do sofrimento. Sabe, irmãos, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor vai honrar, o Senhor vai mudar a história. Por isso, querido, às vezes nós paramos de sonhar. O diabo, ele quer matar os nossos sonhos, irmãos. Mas nessa noite o Senhor está falando para nós, sonhe de novo, meu filho e minha filha, porque eu vou restituir tudo em dobro, no nome de Jesus Cristo, amém? É o Senhor que está falando, irmãos. E aí ele diz ainda, ele fala de uma restauração, irmãos, não só material, mas espiritual também, para o povo de Deus. Restauração, toda aquela vergonha, a gente viu aqui o vídeo, o pecado, todo aquele pecado, toda aquela acusação que o diabo tinha na nossa vida antiga, acabou, irmãos, foi anulado, não existe mais condenação, irmãos, não existe mais condenação para aquele que realmente entende o plano de salvação, entende a cruz do Calvário, entende o poder da ressurreição de Cristo, não tem mais jugo, irmãos, não tem mais jugo. Amém? E por isso nós podemos e devemos sonhar, irmãos. Sonhar, em tempos melhores, sonhar em dias melhores, porque o Senhor vai restituir tudo em glória a Deus, irmãos, tudo em dobro. Então Isaías 61:7, irmãos, é uma promessa de restauração e compensação do povo de Deus após um período de sofrimento e vergonha. Amém? Está passando um período de sofrimento e vergonha, irmãos? Aguarda, vem dupla honra, vem bênção dobrada sobre sua vida. Essa bênção promete, Essa promessa promete uma porção dupla de alegria eterna como resultado do ministério de quem? De Jesus. Ou seja, as profecias estão falando, irmãos, a partir de Jesus a nossa vida é outra. Amém? A partir de Jesus, a nossa vida é outra. Zacarias falando para o povo voltar a sonhar que o rei profetizado, que era Jesus, iria restituir tudo em dobro. Isaías fala ao povo que o Messias daria dupla honra e restituiria tudo em dobro. E aí, irmãos, logo os dois falam que a partir de Jesus nós podemos sonhar, porque Ele é fiel e justo e vai restituir, irmão, na minha vida e na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, irmãos. O Senhor vai restituir. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus chega,
a nossa vida se transforma, a nossa vida muda, né? E como eu disse, uma das coisas que o diabo mais quer fazer, irmãos, é roubar sonhos. É tirar a possibilidade de nós sonharmos com dias melhores, com planos melhores para nós, para a nossa família. O diabo quer roubar tudo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não sonha, irmãos, não realiza. Quem não sonha, fica parado. Quem não sonha, irmãos, não tem motivo para viver. Quem não sonha, não tem direção, não tem para onde ir, irmãos. E o diabo, ele sabe disso e ele quer roubar. Mas nessa noite, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, profetizado no Antigo Testamento, que se revelou no Novo Testamento, que venceu a morte, ele está aqui e ele está falando: filho e filha, volte a sonhar. Amém? O que foi que você deixou, irmão, de sonhar? Por conta das lutas, às vezes a demora, a espera, não conseguiu esperar e parou de sonhar. Que o Espírito Santo ministre na sua vida qual é o sonho que você deixou de sonhar, porque nessa noite, irmãos, nós vamos orar e o Senhor vai te abençoar e o Senhor vai realizar sonhos em nome de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, porque quem deu, lembra de José? Todo mundo conhece José do Egito, sim ou não? Quem deu um sonho para José? Quem? Deus deu um sonho para ele, irmãos. Só que, se a gente olhar a história dele, até a concretização do sonho, foi um processo, sim ou não? Irmãos, primeiro ele foi desprezado pela sua família. Eles queriam matar José, tiveram inveja de José, lançaram José numa cova. O Espírito Santo atuando ali, não deixou que matassem ele. Ele foi vendido como escravo, irmãos. E ele tinha um sonho, que todo mundo se curvaria diante dele. Mas olha o processo, passou por uma cova. Aí decidiram não matar, mas então vamos vender como escravo. Foi vendido como escravo, irmãos. E aí ele chega, começa a melhorar de vida. Oh, glórias, Deus está abençoando, eu estou caminhando para a minha bênção. Só que aí ele é acusado injustamente. E aí ele vai preso, irmãos. Uma pessoa digna, uma pessoa que trabalhava muito bem, uma pessoa que prosperou o seu Senhor, né? Uma pessoa de Deus, porque em todo o tempo também você vai ouvir assim na palavra: e Deus era com José. E Deus é com você também, tá? Amém? Deus era com José. E aí, irmãos, ele vai parar na cadeia. E aí na cadeia, irmãos, ele ajuda ali pessoas na cadeia, e assim mesmo ele fica um tempo preso. Mas Deus era com José, e ele começa a organizar o presídio. Vai vendo, irmãos, como é que o servo de Deus é diferente. Ele começa a cuidar lá dentro dos presos e organizar. Até que Deus fala: filho, agora é teu tempo. O faraó tem aquele sonho, Deus dá a revelação para ele, e ele chega. Irmãos, mas a linha do sonho até a concretização da promessa tem uma estrada chamada tempo. Entende, irmãos? Mas não pare de sonhar, irmãos. Não pare de sonhar. O Senhor é um Senhor que realiza sonhos. Amém ou não amém? Ele que dá sonhos, é Ele que tem prazer em realizar sonhos, irmãos. Né? Então, irmãos, de repente, nessa noite, que você possa voltar a sonhar que o seu filho, a sua filha, serão pregadores da palavra de Deus. Mas aí você pode dizer para mim: mas meus filhos estão nas drogas, mas os meus filhos não querem saber de Jesus. Irmãos, eu já fui o seu filho um dia. Eu já estive lá nas drogas, eu não queria nada com nada, irmãos. Mas o meu pai e a minha mãe jamais deixaram de sonhar, de ver eu na igreja, buscando a presença do Senhor. Sabe o que eles faziam? O que a gente faz de terça-feira. Eles levavam a minha roupa na igreja para os pastores ungir e depois entregava a roupa para eu usar, e Deus foi trabalhando na minha vida, irmãos. Então é possível sim, irmão, irmã, o seu filho, a sua filha sair das drogas e vir aqui e pregar a palavra de Deus, irmãos. Você sabe que quanto mais difícil a pessoa lá no mundo, melhor ela serve a Deus aqui, irmãos. Né? É assim que funciona, irmãos. Então, não pare de sonhar, querido. Seu filho e sua filha vão estar aqui. Amém? Irmãos, volte a sonhar sim que a sua empresa será próspera, que o seu negócio que você terá um negócio próprio. Uma coisa, irmãos, que o diabo faz muito é mandar matadores de sonho. Mas você, ô louco, Wesley, você não tem condição.
Ah, mas você vai fazer isso? Não, não vai dar certo, irmãos. Está repreendido no nome de Jesus. Se você tem um sonho, consagre ao Senhor. Provérbios 16:3 diz que consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Amém? Então, irmãos, sonhe sim, sonhe, porque Deus ele abre caminhos onde não tem caminhos, amém? Então sonhe, volte a sonhar, irmão, em ter a sua empresa, volte a sonhar em ter o seu negócio próspero, não importa a economia, o que importa é o que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo, irmãos, amém? Irmãos, nós temos que voltar a sonhar com dons espirituais espalhados pelo meio da igreja, pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, em nome de Jesus, nós vamos ver isso aqui, irmãos. O Espírito é o mesmo, irmãos. O Espírito Santo que agia na vida dos apóstolos, ele está aqui, irmãos. Ele está aqui até a volta de Jesus. Então que eu e você possamos também sonhar com dons sendo derramados sobre a igreja. Eu como obreiro, o corpo de obreiros, os nossos pastores buscando firme a presença de Deus. Mas os dons é para a igreja, irmãos. Não é só para o obreiro, que nós possamos ser um povo que tem sede, que tem sonhos espirituais, irmãos. Que nós possamos ver vidas aqui sendo ressuscitadas, restauradas, curadas, libertas, irmãos. Nós vamos ver milagres e maravilhas em nome de Jesus Cristo. Você pode sonhar isso comigo? Vamos sonhar curas, milagres e maravilhas? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, volte a sonhar, irmãos. De repente você tem um sonho de ser pai, de ser mãe, mas eu não posso, eu sou estéril. Irmãos, aqui na igreja nós tínhamos várias irmãs, que algumas já mudaram de igreja, mas que eram estéreis, e tiveram filhos. Não pare de sonhar, irmãos. Nós vemos a mãe de Samuel, a Ana, era estéril, irmãos. Ela não deixou de sonhar, ela chorava, mas ela não deixou de sonhar. E olha o filho dela, irmãos, foi profeta, foi juiz, fez a transição de um momento da história do povo de Deus, saindo da teocracia para a monarquia, ungiu Saul, depois ungiu Davi, um homem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não pare de sonhar, irmãos, né? O filho de Zacarias e Isabel, que era estéril, irmãos, João Batista, segundo Jesus, o maior profeta que a terra já teve. Amém? Então, meu querido, minha querida, o Senhor tem poder sim para te dar filhos. Se tiver alguém nessa noite, sabe, que parou de sonhar, volte a sonhar, porque se o Senhor está falando, é Ele que vai realizar, irmãos. Amém ou não amém? Então não pare de sonhar, não pare. Nós devemos voltar a sonhar. E mais uma vez eu peço que o Espírito Santo traga aos nossos corações nessa noite todos os sonhos mortos pelo diabo, todos os sonhos que nós deixamos de sonhar pelo tempo, todos os sonhos que nós deixamos de sonhar por falta de fé, que nessa noite o Senhor venha restaurar em nossas vidas no nome de Jesus Cristo. Amém? Irmão, continue sonhando com a sua cura, continue sonhando com a sua estabilidade emocional. A palavra diz, quando o Senhor se revela lá no Antigo Testamento, ele diz para o seu povo: eu sou o Senhor que te sara. Esse é um dos nomes do nosso Deus, ele é cura, irmãos. Qual é a cura que você está necessitado nessa noite, irmãos? Ele tem para você. Então sonhe, continue sonhando. Fala para o irmão, irmã, não pare de sonhar. Os sonhos de Deus, irmãos, vão se realizar. Amém? Continue sonhando, irmãos, continue sonhando. O nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Continue sonhando, irmãos, com a sua vitória. Não pare de sonhar. Jesus, irmãos, o Messias prometido nessas profecias de Zacarias e Isaías, já chegou na minha e na sua vida. E a partir de Jesus, tudo é possível, irmãos. Ele já nos alcançou, a profecia da vinda do Messias foi cumprida e ele chegou até nós. E ele deu um primeiro passo até a minha vida e a sua vida. A partir de agora, irmão, tudo vai ser diferente no nome de Jesus Cristo. Nós temos que retomar, irmãos, de sermos crentes de fé. Né? Antigamente o crente estava na prova e você falava: e aí, irmão, estou vencendo, eu estou dando glória a Deus. Irmãos, ultimamente os cristãos andam muito cabisbaixo, irmãos. O povo do mundo andam com mais fé que muitos crentes, irmãos.
nós precisamos retomar a nossa fé, irmãos. Nós precisamos sim ser o povo que fala, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Amém? O meu Deus suprirá em glória todas as coisas, tudo aquilo que eu necessito. O meu Deus é o Deus da cura, o meu Deus é o Deus que abre portas, o meu Deus é o Deus que salva, o meu Deus é o Deus que vai transformar minha casa, vai transformar minha família, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Hoje o Senhor está falando, sonhe de novo, meu filho, sonhe de novo, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Qual foi o sonho que você perdeu pelo caminho? Qual foi o sonho que você perdeu pelo caminho? Nessa noite o Espírito Santo vai trazer o seu coração e nós vamos orar, irmãos. Né? Antes de Jesus chegar, irmãos, na nossa vida, não tem como sonhar, irmãos, né? Quando eu estava no mundo, irmãos, não tinha porquê, não tinha como sonhar, escravo das drogas, escravo das bebidas, não queria saber de nada com nada, irmãos, parei de estudar, sabe? Em casa, o meu pai bebia muito, a minha mãe tinha vício, sabe? Tinha mais 2 irmãos pequenos, então imagina, uma vida, irmãos, que era só briga. Imagina, irmãos, uma luta, depois o meu pai doente por 9 anos, com 3 crianças, uma enfermidade que não tinha cura, e só palavra de maldição dentro de casa. Você imagina, como é que vai sonhar? Como é que eu poderia pensar que um dia eu estaria aqui pregando para você? Como é que eu poderia sonhar que eu ia sair daquela casa, que era, assim, era uma casa que era quase um barraco, irmãos. Eu fui morar até já num lugar que era feito de madeirite. Como é que vai sonhar, irmãos? Parece que não tem jeito de sonhar, mas quando Jesus entrou na vida do meu pai, ele curou meu pai instantaneamente de tudo, libertou meu pai de tudo, foi instantâneo. Tem pessoas que têm um processo para se libertar das drogas, da bebida, mas meu pai foi instantâneo, irmãos. Numa campanha Águas que Saram, a minha irmã tinha bronquite, no mesmo dia, na mesma hora, instantaneamente curado, irmãos. E a partir daí o meu pai entendeu, eu posso sonhar. E a partir daí, irmãos, a minha família se transformou. E a partir de hoje eu posso sonhar, e posso sonhar muito, porque o meu Deus é grande. E esse mesmo Jesus chegou na sua vida. Esse mesmo Jesus chegou na sua casa, meu irmão e minha irmã. Então agora você pode sonhar. Então agora você pode sonhar, porque o nosso Pai, Ele ama realizar sonhos, irmãos. O nosso Pai, Ele ama realizar sonhos. Quem é pai ou mãe aqui? Não é uma delícia, irmãos, quando os nossos filhos querem alguma coisa que para eles é um sonho e a gente vai e consegue dar aquele algo, não enche o nosso coração de alegria? Irmãos, o nosso Deus é assim, o nosso Pai é assim. Amém? Mas depende muito do nosso comportamento, irmãos. Depende muito do nosso comportamento, da forma que nós estamos falando sobre esse sonho, profetizando que vai ser uma bênção, que vai dar certo. Amém? Nós não podemos parar, irmão, de sonhar, de colocar diante de Deus. Todo sonho tem um tempo, irmãos, mas sonhe porque o Senhor vai realizar em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus, aquele profetizado lá em Zacarias, que falou que restituiria tudo em dobro, aquele profetizado lá em Isaías, que também disse que restituiria tudo em dobro, que daria dupla honra, irmãos, vocês vão ser honrados em nome de Jesus Cristo, porque a palavra nos garante que você vai ter dupla honra, irmãos. Você vai ter dupla honra. Aguenta só mais um pouquinho, irmãos. O nosso Deus é o Deus que revela sonhos. Eu vou partir aqui já para o final, mas, irmãos, uma pergunta: qual é o maior sonho de um paralítico? O maior sonho de um paralítico é andar. João 5:5-7 diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Quantos anos? Imagino eu que ele sonhava 38 anos, ele tinha um sonho de um dia andar. Sim ou não? E olha que interessante, Jesus vendo deitado e sabendo que havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Olha como uma pessoa que já desistiu do sonho responde, irmãos. Jesus não perguntou para ele, por que você está assim? Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Jesus fez uma pergunta, ele respondeu outra coisa. Ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Mas Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Irmãos, a lógica era ele falar, quero.
Mas, sabe, irmãos, 38 anos, provavelmente ele já nem cria mais, porque ele estava ali naquela esperança de quando a água balançar, alguém colocar ele. Talvez ele perdeu a esperança, não tinha mais sonhos. Mas Jesus perguntou, e aí, né, você quer ser curado? E o Senhor te pergunta nessa noite, e aí, você quer que eu realize esse sonho seu? O que você vai responder para ele? Não dá, Senhor, já faz tempo, 38 anos que eu estou aqui na igreja, não tem jeito. O Senhor está te perguntando nessa noite, qual é o seu sonho? Você quer que eu realize o teu sonho? Então, na hora da oração, você responde essa pergunta para ele, amém ou não amém? Jesus realiza sonhos, irmãos. Qual é o maior sonho de um cego? Jesus curou muitos cegos, sim ou não? Jesus realizou, então, muitos sonhos. E para a gente caminhar para o final, o Ministério de Louvor pode tomar posição, por gentileza, para a gente encerrar aqui e concluir e orar, irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho linda, irmãos, que Jesus realizou tanta coisa na vida de uma pessoa só e da família dele. Olha só, essa pessoa com certeza tinha o sonho de uma nova vida, o sonho de ter novas emoções, o sonho de sentir um alento na alma, o sonho de sentir paz, o sonho de sentir controle da sua vida, o sonho de sentir alegria, o sonho de viver em família, irmãos. Sabe de quem eu estou falando? Lá do endemoniado de Gadara, né? O gadareno. A Bíblia diz que ele vivia atormentado, irmãos. Sabe o que é? A vida inteira atormentado, não tinha paz, vivia no cemitério, né? As cadeias não podiam prender ele, ele vivia sendo preso, estourava as correntes, vivia no cemitério. Irmãos, não tinha vida, ele não tinha controle da sua vida, ele não tinha controle das suas emoções, ele não tinha perspectiva de vida nenhuma. Irmãos, ele não tinha como sonhar sendo daquele jeito, sim ou não? Mas ele encontrou aquele que pode todas as coisas, irmãos. E como termina esse texto, irmãos? Termina ele pregando, ele testemunhando. Lembra que eu falei para você do seu filho, da sua filha, irmãos? Irmãos, quem olhava para aquele endemoniado jamais podia imaginar que um dia ele estaria pregando a palavra de Deus. A palavra fala que as pessoas se espantavam de ver ele sã ali, livre de todo aquele mal, de todos aqueles demônios. Qual é o sonho que você deixou morrer, irmãos? Qual é o sonho que você trouxe na igreja nessa noite? Qual é o sonho que você precisa que seja ressuscitado nessa noite? Se coloque em pé, irmãos. Antes de orar, nós queremos cantar uma canção com vocês. Ficou alto o meu som. Nós queremos cantar um louvor com vocês. Eu quero que você feche os olhos, que você comece a pensar nos teus sonhos e adore esse louvor conosco. E entenda o que você está cantando. Vamos lá?